Graça e a paz de Jesus esteja com todos. Meus amados, eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Oremos mais uma vez. Peça que o Espírito Santo mova o seu coração diante da sua palavra. Ó Deus, nosso Pai, nós estamos diante de um texto sagrado e queremos, em nome de Jesus, clamar que o Senhor venha encher o nosso coração, preencher o nosso coração com a tua palavra. Que o Senhor venha nos alertar nessa noite. Que o Senhor venha nos fazer enxergar o que precisamos para que sejamos uma igreja viva, uma igreja que realmente, Deus, agrada ao Senhor, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que seja segundo o teu coração. Usa-me, Deus, como boca do Senhor, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Foi falado aqui no início que estava programado um mutirão para começar a obra lá do galpão da igreja, do salão da igreja, mas devido ao mau tempo, foi cancelado. E esse mutirão, ele foi planejado para quê? Para que os alicerces daquele salão fossem construídos, para o início da obra. E o início é por baixo, pelos alicerces, pela base. Por quê? Porque sem uma base sólida, sem uma base bem fundamentada, qualquer empreendimento tende a desmoronar facilmente. O que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que essa base ela é fundamental para todo e qualquer empreendimento, o texto bíblico que nós lemos aqui nos leva a entender qual é a base para que o trabalho do Senhor, o trabalho missionário, o trabalho em prol do reino de Deus tenha frutos. Para fazermos missões, ou para levarmos o Evangelho, para levarmos a palavra de Deus àqueles que estão perdidos, nós precisamos ter uma base. E que base é essa? O texto vai nos dizer. Irmãos e irmãs, nós observamos aqui o contexto que envolve essa passagem. Ele é marcado pelo início do ministério público de Jesus. E Jesus estava morando numa cidadezinha, às margens do mar da Galileia, chamada Cafarnaum. Então ele passa a pregar o arrependimento, passa a pregar a vinda do reino de Deus. E no texto aqui, a partir do versículo 18, nós vemos Jesus aqui andando às margens do mar da Galileia. E a gente sabe que o mar da Galileia é chamado de mar pela sua extensão, porque na verdade é um grande lago. E aquele lago era utilizado muito para transporte, e é utilizado até hoje, para transporte das cidadezinhas litorâneas àquele lago, e também usada como uma fonte de peixes muito rica. E era muito comum, e é até hoje, muito comum a presença de pescadores ali. E o texto nos diz que são alguns desses pescadores que Jesus encontra quando ele está iniciando, então, o seu ministério público. Jesus, ele está passando ali pelas margens daquele lago, mas ele não está simplesmente passeando. Ele não está simplesmente como nós, fazendo uma caminhada. Jesus estava passando por ali com um objetivo. Ele estava passando por aquele lugar para chamar 4 homens para o seguirem, para o acompanharem. E o texto
basicamente aqui nos mostra dois momentos que se resumem em dois encontros. O primeiro, que é no versículo 18, Jesus encontra dois homens que estavam lançando as redes ao mar, que são Pedro e André, né? Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam suas redes ao mar. E o segundo encontro, no versículo 21, Jesus encontra não dois, mas três homens que estavam dentro de um barco consertando as redes, que seriam Tiago, João e o pai deles, que era chamado de Zebedeu. Apesar de algumas diferenças aqui nesses dois encontros, ambos possuem um ponto em comum. O quê? O chamado de Deus para aqueles homens. O chamado de Jesus e a resposta deles àquele chamado. Então, ao encontrar Pedro e André, Jesus usa as seguintes palavras: ora, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse chamado ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que é o chamado vinde após mim, é uma expressão que não se trata de um simples convite, mas de uma convocação, em que aquele que ouve precisa dizer sim ou não imediatamente. E a segunda parte desse chamado é: e eu vos farei pescadores de homens. Então essa expressão ela indica consequência do ato de seguir Jesus, ou seja, a partir do momento que aqueles homens atendessem aquele chamado, vinde após mim, Jesus os transformaria em pescadores de homens. E o interessante é que essas palavras, vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens, aparece somente no primeiro chamado. No segundo encontro ali, quando Jesus se dirige a Tiago e João, no final do versículo 21, o narrador simplesmente usa e os chamou. Né? Mas não é difícil deduzir aqui que no segundo encontro, Jesus também usou as mesmas palavras do primeiro. Né? Só que o narrador do texto preferiu não colocá-las. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Bom, agora eu quero que vocês voltem comigo naquela ideia de uma base, daquela base sólida, aquela que é essencial, que é necessária para qualquer empreendimento ter bom êxito. Que base que é essa? O ser pescadores de homens era a missão daqueles homens, se eles respondessem o chamado de Jesus de maneira positiva. E qual seria a base necessária para essa missão? Qual seria a base para essa tarefa? Para que aqueles homens se tornassem pescadores de homens. Vinde após mim. Vinde após mim. Ou seja, sigam-me. Vinde após mim, literalmente deixa que eu vou primeiro e vocês vão atrás. Sigam-me. Esta é a base. Aqueles discípulos, eles seriam pescadores de homens à medida que seguissem Jesus. Mas como se entende isso? Como nós entendemos essa questão? Ser pescador de homens, para isso implica seguir Jesus. Vamos deixar claro aqui uma coisa. Ser pescador de homens não é você pegar uma vara e colocar no anzol um sanduíche de presunto e jogar no meio de um monte de homens e fisgar algum com aquele sanduíche. Não é isso. Ser pescador de homens é trazer pessoas para o reino de Deus, ou atingir as pessoas com o evangelho de Jesus Cristo a ponto de elas se voltarem para o reino de Deus. Isto é pescar homens. Jesus usa ali uma figura, né? Por quê? Porque aqueles homens eram pescadores. Então, a base para que isso aconteça, para que as pessoas sejam arrebatadas para o reino de Deus, é seguir a Jesus. E a ideia que está por detrás dessa expressão, que é vinde após mim, ou seja, sigam-me, tem origem lá naquela cultura, na cultura judaica, que expressava a relação dos rabinos com seus discípulos. Então, que relação era essa? Era uma relação de total intimidade.
uma relação não apenas simplesmente de uma parceria ou simplesmente de uma amizade, mas tudo aquilo que o mestre ensinava e mostrava com a sua vida deveria ser imitado, deveria ser observado e assim seguido. Isso era a relação naquela época de um discípulo e de um rabino. Então, quando aqueles homens ouviram o chamado de Jesus, eles sabiam que não era simplesmente um convite para andar com Jesus e somente ouvir os seus ensinamentos. Eles sabiam que aquele chamado era para uma mudança radical em suas vidas. Eles sabiam que aquele chamado era para uma mudança radical em suas vidas. Jesus fala a eles: sigam-me. E eles, diz o texto ali, é bem claro, que eles largam as suas redes e seguem Jesus para serem discípulos de Jesus, para andarem com Jesus. Eles sabiam que responder aquele chamado implicava num intenso relacionamento agora com o mestre, com aquele que está chamando, num relacionamento de discipulado, onde o exemplo de vida é a vida do mestre, é a vida daquele que está à frente. Amados, nós entregamos nossas vidas a Cristo, e quando isso acontece, o Espírito Santo passa a nos incomodar, para que sejamos arautos do Evangelho, ou seja, para que preguemos o Evangelho, para que preguemos a salvação, para que sejamos pescadores de homens. O Espírito Santo nos incomoda quanto a isso. Nós passamos a sentir esse desejo, mas não basta simplesmente sentir o desejo. É preciso aprender a pescar. É preciso aprender com Jesus como fazer isso. E o que ele nos diz? Ele nos diz: olha, sigam-me, venham comigo, e eu vos farei pescadores de homens. Mas muitos, dentro da igreja pode dizer assim: olha, eu sou um seguidor de Jesus. Eu vou ao domingo na igreja, eu sempre participo da ceia, dou o dízimo, estou envolvido no ministério aqui, ali. Eu tenho um relacionamento com Jesus. Será mesmo? Será que esse relacionamento que você acha que tem com Jesus, na verdade, não é um relacionamento com você mesmo? De uma busca por uma realização pessoal? E não uma busca por crescer com o mestre? Logicamente que essas práticas, vir na igreja, dar o dízimo, tudo isso é importante, claro. Mas não são elas que determinam que eu e você somos um seguidor ou uma seguidora de Jesus. Seguir Jesus, no sentido profundo da expressão, é andar como ele andou, é ser um imitador de Jesus. Então esta é a base do trabalho missionário, para que ele dê frutos, para que ele realmente dê frutos. É seguir Jesus, é amar Jesus, aprender com ele, é ter um relacionamento intenso com Jesus. Amados, seguir Jesus, andar como ele andou, é estar disposto a mudar de vida e estabelecer um intenso relacionamento com ele. E, infelizmente, muitos cristãos não querem seguir Jesus Cristo. Se dizem cristãos, mas não querem seguir Jesus. Querem seguir os prazeres do mundo, seguir as tendências da moda, seguir outras coisas, imitar artistas, seguir aquelas pessoas que têm mais carisma no meio. Seguir Jesus é totalmente diferente disso. Seguir Jesus é andar com ele, amá-lo com todo o coração. Hoje existem alguns comportamentos que são considerados normais para muitos cristãos, mas que Jesus jamais faria. Então, se dissermos que somos seguidores de Jesus, nós deveríamos nos perguntar constantemente: olha, será que Jesus faria o que eu estou fazendo agora? Eu sou um cristão, ok.
O que você está fazendo, Jesus faria? Ok, se ele faria, você está sendo um seguidor de Jesus. E o seu trabalho vai dar frutos. Observamos aqui, no versículo 20 e 22, a resposta dos discípulos foi instantânea. Eles deixaram o que estavam fazendo e seguiram Jesus. E no caso de Tiago e João, deixaram até o seu próprio pai. Sabe o que é isso, irmãos? Isso significa que, para seguir Jesus, muitas vezes nós precisamos fazer mudanças drásticas em nossas vidas e que muitas vezes são doloridas para a nossa carne, para o nosso eu. Talvez para seguirmos o Mestre, muitos de nossos maiores prazeres deverão ser abandonados. Porque aquilo que muitas vezes eu tenho alegria, o Senhor Jesus não se alegra naquilo. E quando começarmos a segui-lo verdadeiramente, nós começaremos então a construir essa base sólida e automaticamente nós seremos pescadores de homens. Então, meus amados irmãos, temos vários projetos, estamos envolvidos em vários lugares, fazendo missões. E se nós não permanecermos como seguidores de Jesus Cristo, todo o nosso trabalho será vão. Por quê? Porque aí a base já não é mais como deveria ser. É preciso a base, e a base o que é? Andar com Jesus. Todos nós temos aquele amigo chegado, né? As crianças, enfim, todos, né? Mas as crianças, que os estudantes chegam na escola, tem aquele amigo chegado que sempre senta perto do amigo, sempre quer fazer o trabalhinho com o amigo, né? Irmãos, é dessa forma que a gente tem que ser com Jesus. Caminharmos com Ele, sermos íntimos de Jesus, para o nosso bem e para o bem da igreja. Caso contrário, todo o nosso trabalho é vão. Caso contrário, tudo que a gente faz aqui é para nós mesmos, não é para Deus. Vemos no Novo Testamento muitos seguidores de Jesus que foram pescadores de homens, né? E um deles, que eu destaco aqui, o apóstolo Paulo, que através da vida daquele homem, muitos e muitos, milhares de pessoas foram arrebatadas para o reino de Deus, né? E olha só o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Ele diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, Paulo ele se declara um seguidor de Jesus. E ele exorta os seus ouvintes a fazerem o mesmo. Seguir a Cristo, andarmos com Ele. Termos Ele como nosso melhor amigo. Nós sabemos que quem abre o entendimento, quem abre os corações para o entendimento do Evangelho, é o próprio Deus. Mas isso acontece porque, de uma forma ou de outra, a palavra de Deus, o Evangelho do Reino foi pregado, foi lançado, a semente foi lançada. E a semente da palavra de Deus, ela só é lançada através de seguidores de Jesus Cristo. A semente do Evangelho, ela só é lançada através da igreja do Senhor. Meu querido irmão e minha querida irmã, Deus não te chamou para esquentar banco na igreja. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para pregar o Evangelho. Isso é igreja. Igreja do Senhor é uma igreja que é missionária. Uma igreja que não investe na pregação, que não investe no anúncio das boas novas do Evangelho. Não é igreja. É qualquer outra coisa, menos igreja. E a minha pergunta é: você está sendo igreja? Você está sendo igreja? Cada um de nós precisa fazer a sua parte. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Você é a igreja do Senhor ou você é um espectador de culto? Você é a igreja do Senhor, ou seja, que se envolve de fato com o crescimento do reino de Deus, ou você é um mero espectador de culto? Irmãos,
Isso não é seguir a Cristo. Isso não é seguir a Cristo. Deus nos chamou não para dentro, mas para fora. Deus nos chamou para, em comunhão, em união uns com os outros, anunciarmos o reino de Deus. Jesus disse, olha, ide por todo mundo, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se a igreja não faz isso, a igreja não está sendo igreja. Se eu não faço isso, eu não estou sendo igreja. Nós, como igreja, nós temos a responsabilidade de levarmos as boas novas do evangelho. Mas se nós não formos autênticos seguidores de Jesus Cristo, nós não seremos pescadores de homens. O nosso trabalho será vão. É triste quando nós investimos muito esforço, e é esforço, hein? E é trabalho. Se nós não fizermos isso com o coração no reino de Deus, se nós não estivermos fazendo isso para a glória de Deus, se nós estivermos com o coração na nossa própria glória, pensando, opa, eu vou fazer isso porque eu quero ser visto como alguém que faz alguma coisa na igreja, e não por causa de Jesus Cristo, todo esforço vai levar a nada. Meus amados irmãos e irmãs, Deus nos chama para sermos seguidores de Jesus Cristo. E se não seguirmos a Cristo, nós não seremos bons pescadores de homens. Reflita sobre a sua vida. Você se considera realmente um seguidor de Cristo? Aquele que segue a Cristo de verdade faz parte da sua família, faz parte da família de Deus, que é a igreja. Aquele que segue a Cristo está vivenciando a verdadeira igreja do Senhor. Você está sendo igreja? E se a sua resposta é mais negativa do que positiva, eu quero falar o seguinte, meu irmão e minha irmã, levante-se e seja um seguidor de Jesus. Levante-se e seja um seguidor e uma seguidora de Jesus. Tome essa decisão de uma vez por todas em sua vida. Siga Jesus. Faça isso, tome essa decisão, não espere para amanhã. Amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo diz para nós, vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Que Deus assim nos abençoe.